Muitas pessoas, quando se sente aflita, elas dizem que buscou ao Senhor Deus ou que busca ao Senhor Deus. Mas, na verdade, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Está lá em Romanos 3, verso 11. As pessoas não entendem que é Deus que busca nós. É Deus que vem atrás de nós. Quando às vezes a gente está lá no mundo, as pessoas não conhecem nada. É como foi o caso de Nabucodonosor, o apóstolo Paulo e todos os outros homens. Eles estavam lá e quem buscava eles era o Senhor Deus. O Senhor Deus toca no coração, traz tristeza, traz arrependimento no coração das pessoas. O Senhor Deus toca às vezes com problemas de doenças e angústia, aflição, aflige as pessoas e vai fazendo isso com as pessoas. O Espírito de Deus vai trabalhando dessa forma e as pessoas vão se rendendo a Ele. Quando as pessoas são sinceras, quando as pessoas têm um princípio, elas se entregam. É o caso de Paulo. Paulo era um homem que foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Está lá em Gálatas capítulo 1, verso 5. Ele diz assim: quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O Senhor Deus escolheu Paulo. Não foi por acaso que Paulo aceitou o Senhor Deus, aceitou o Senhor Jesus como Filho de Deus. Pelo contrário, Paulo estava correndo. Paulo foi educado entre os fariseus, aqueles povo que não cria na Bíblia, aquele povo difícil. E Paulo foi educado ali com aqueles homens poderosos, e Paulo também se sentia que aquela seita, aquela religião que ele seguia, era a verdade pura. E ele odiava os cristãos, que pregava diferente do que ele acreditava que estava certo. E Paulo pediu, então, quando foi no apedrejamento de Estevão, Paulo estava presente. E Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele ouviu o sermão que Deus mandou Estevão pregar, inspirado pelo Espírito de Deus, mas o sermão não convenceu Paulo, pelo contrário, despertou nele vontade de perseguir mais ainda os cristãos. Então ele pediu carta para Damasco, para ir em busca dos cristãos, para torturar e obrigar eles a negar o Senhor Deus. E Deus não desistiu de Paulo. Por quê? Porque Paulo era um escolhido dele. Deus já tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele. Mas o Senhor Deus havia escolhido desde o ventre de sua mãe, e o que Deus escolheu, ninguém toma do Senhor Deus. Não adianta. E não adianta a gente querer correr. Não adianta querer correr do Senhor Deus. Paulo tentou, agora pediu carta para Damasco, para matar os cristãos, mas aí foi a hora que o Senhor Deus pegou firme com ele, jogou ele por terra, cegou ele, machucou ele fisicamente, na carne. Ele ficou doente uns dias, precisou de recuperar as visões e outras cicatrizes, para depois, mas ele reconheceu o Senhor Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus, e aceitou também o Senhor Deus como o único Criador do céu e da terra, e Paulo foi convertido.
Isso traz para nós uma alegria muito grande. É muito feliz ver essas histórias que Deus escolhe a gente desde o ventre da nossa mãe, porque se nós formos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, como Paulo foi, é certo que ninguém nos tirará do amor de Deus. Ninguém nos separará do amor de Deus. Não é a fome, não é a guerra, não é a perseguição, não é a doença, não é nada nos separará do amor de Deus, quando Deus nos escolhe. Ninguém nesse mundo tem o poder de tomar nós do Senhor Deus, quando o Senhor Deus nos escolhe.